Na teoria, foi perfeita. O problema foi a prática dela. Mas ela foi perfeita, porque a refinaria de Pasadena era uma refinaria que processava o óleo pesado do Golfo do México e a gente ia colocar ali o petróleo do Brasil para ser processado. Show de bola. O problema é a loucura que os caras fizeram com Pasadena, entendeu? E a gente não tem. Aí começaram a investir em Abreu e Lima. Abreu e Lima, construíram Abreu e Lima, só que a parte que era importante de Abreu e Lima, que era a planta para processar óleo pesado, ela não foi. Fizeram a planta de processamento de óleo leve. Essa tá lá. Só que a planta que a gente precisava era de óleo pesado. E essa não foi. E aí começou a virar um ralo de dinheiro aquele negócio ali. Um ralo de dinheiro. Entendeu? E agora vamos ver se acaba com esse negócio. Não sei se vai acabar ou não. Eu acho que mas vira um ralo de dinheiro, principalmente porque a lógica de produção e de refino da Petrobras se altera. E o que acontece? Sim. Porque aí é o que acontece, né? Você tem agora a maior utilização desses recursos que vem do petróleo, não para investir na empresa para ela poder criar essa capacidade de refino. Por isso que é isso, a Abreu e Lima até não desenvolveu esses estágios de desenvolvimento de refino de óleo pesado, por exemplo, porque a Petrobras deixou de voltar a sua política para isso. Então, a Petrobras, durante os últimos 5 anos, assim, a gente até chegou a conversar sobre isso, né? Foi a empresa que mais distribuiu dividendos no mundo inteiro. Foi a empresa que mais pagou seus acionistas, os seus participantes ali do capital social, no mundo inteiro. E aí é aí que tá o erro da lógica, né? Porque você tem uma empresa que tem a capacidade técnica científica de desenvolver esses mecanismos, como já mostrou. É isso, né? É uma empresa estratégica que tem a parte técnica da Petrobras não tem, cara. Não tem igual, cara. Só que ela não faz esse movimento porque a política que coordena ela, esse interesse hoje que é colocado, é o interesse de manter o Brasil. A gente falou sobre isso. Pagamento de acionista, e aí nesse cenário venda de petróleo que é o que cru, a né? galera critica muito, que a Petrobras devia ser 100% nacional e tal. Alguns dizem que na verdade não é esse o ponto. Por exemplo, a questão das refinarias. O senhor não tá falando. Se a gente tivesse mais refinarias, ou se as refinarias tivessem várias formas de refinar tipos diferentes de petróleo, será que isso, não sei se de repente agora com a margem equatorial, isso vai se refletir em gasolina mais barata? Não. Entendeu? Não vai. Assim, era pra refletir, né? Não, mas certo, não vai. Sim, mas não Porque vai. assim, não vai. A gente já tá com gasolina a 6 conto e daqui a pouco Agora o negócio... qual é o risco de aumentar? Agora o negócio aí que a gente tem que ver também, então, é porque tem muito interesse, né? Envolvido nessa parada aí. Qual que é o interesse? Depende do preço do barril, cara. Porque dependendo do preço do barril, a Petrobras se interessa em vender o óleo cru e comprar o óleo processado, ela acaba, nessa conta aí, ela acaba ganhando dinheiro. Só que aí tem vezes que o barril não tá pra isso, quase entendeu? nunca, né? Porque petróleo processado é muito mais caro que petróleo cru, Então, né? eles começam a mexer nessa, que é a tal da equação, que eu já falei isso em algum lugar. A equação do preço, essa equação é paridade de preço e tal. Cara, isso é um negócio assim, que pouquíssimas pessoas acho que sabem qual é a equação. Paridade de preço de importação, você diz? Eu acho que tem poucas pessoas no Brasil, eu falo do governo mesmo, tá? Que se brincar, acho que nem o Lula sabe qual é a equação que faz isso aí. Paridade de preço de importação? Isso aí, que foi o Temer que modificou, porque foi naquela época que teve a crise do governo Dilma. Isso. E aí parte da questão do governo Dilma tem a ver com a Petrobras, né? Que a crise... Entrou a crise do preço do barril de petróleo, com a crise da Petrobras, ações caindo, e a Dilma ela fez um congelamento, né? Ela fez uma forma artificial de deixar o combustível barato num determinado momento. Subsidiou o combustível, Isso. Né? E aí, esse tipo de questão, para combater, ele foi lá e colocou a questão da paridade de mas aí que tá o problema. Petróleo. E aí que tá o pulo do gato, né? Porque se você parar pra pensar, esse tipo de política ele serve muito bem para países que não produzem petróleo, que não têm capacidade de produção. O Chile, por exemplo, ele adota o programa de PPI, porque para ele faz mais sentido negociar de acordo com as cotas internacionais, porque é que ele acessa. Enquanto a gente, que é um país que teria a capacidade de produção de autossustentável de petróleo, de refino, pelo menos cru, a gente faz esse preço do mercado internacional. Então por isso que é uma parada que é irracional, assim, que é ilógica, porque a gente teria essa capacidade interna. E é isso, para desenvolvimento, assim, pra gente poder isso aí com certeza, acelerar isso, mas aí que tá Eu participei muito ativamente da descoberta do pré-sal, entendeu? E participei muito... Cara, quando apareceu o pré-sal, é aquele momento da terra... Vamos voltar nas terras raras aqui, hein? A gente fala e não para de falar nisso. É mais um momento que o Brasil tá tendo a chance. Que tá passando aqui, ó, na nossa frente, ó. O pré-sal foi esse momento aí. Passou na nossa frente, aí fizeram tudo isso aí que
e fizeram aí, porque deu o que deu, né? Entendeu? Agora, terras raras é a mesma coisa, cara. O terras raras, como que tá? Cara, terras raras tá do mesmo jeito, cara. Não, existe agora um processo de ampliação das negociações entre o governo dos Estados Unidos e o governo do Brasil para que o Brasil forneça o direito de exploração e de... não é de exclusividade comercial, mas de privilégio comercial com os Estados Unidos. Não, então, mas a transferência de tecnologia, que era uma das pautas que o governo queria, né? O governo falou sobre quer explorar? Tem que ter. Mas tem que trazer a sua indústria, vai trabalhar aqui, a gente vai explorar aqui, vai produzir aqui, e vai sair daqui o semicondutor, o aparelho. Não, vai ser venda direta para lá. Então, eles vão combinar cotas de comércio. Tem que ter a transferência das terras raras. Não, vai ter uma cota de comércio que vai ser utilizada pelo governo dos Estados Unidos para poder comprar uma determinada quantidade. Mas e as indústrias? Não vão instalar aqui? As de processamento? No máximo que eles poderiam instalar de indústria seria indústria de processamento primário. Então seria uma etapa muito pequena da coisa, só para poder, por exemplo, separar um componente do outro. Porque o objetivo dos Estados Unidos com a exploração das terras raras é de conseguir acessar uma reserva para poder combater a hegemonia chinesa. É isso aí, ué. Porque a China não quer vender para eles mais. Né? Porque a China, primeiro, é o país que tem as maiores reservas de terras raras e hoje corresponde... me falha a memória, coisa de 95% do refino mundial. Sim. Dos minerais das terras raras. Então, para eles querem acessar esse mercado aqui. 43 milhões de toneladas. É o dobro do segundo colocado, que é o Vietnã. Acessar aqui para poder acessar as terras raras e serem processadas lá. Aí eu acho que vai ser essa a relação. Era um dos trâmites do acordo que estava sendo colocado, né? Então, era terras raras, data center. Passando de novo e indo embora. Porque é isso, o nome disso, mais uma vez, é esse sistema que é essa estrutura de dependência que a gente fica relegado, né? Porque é uma estrutura que mantém o Brasil nesse lugar de se tornar um grande celeiro de venda de mercadorias de baixo valor. Então a gente tem exportação de soja, minério de ferro, dos 17 minerais das terras raras, de tudo isso. Só que você não tem o desenvolvimento de uma indústria aqui interna para fazer esse processamento, porque... não interessa às pessoas que estão, né? Não interessa aos capitalistas brasileiros fazer isso, porque eles ganham muito dinheiro com essa estrutura extrativista. Cara, pensando assim do lado capitalista da parada, será que eles não iam ganhar muito mais depois? Não. Será que não? Mas é porque essa relação, Sérgio, de centro e periferia, é uma relação que funciona na ida e na volta. Porque a burguesia brasileira, ela fica muito satisfeita com essa posição de ser uma classe que está focada num programa econômico extrativista. Porque essa é a posição dela no mercado internacional. Aí sim. Então, a gente tem existiu durante um tempo as pessoas falarem da ilusão de uma burguesia industrial, de um setor dos capitalistas que seriam interessados nesse desenvolvimento. Mas é um setor tão minoritário, é um setor tão pequeno e que, na realidade de hoje, é cada vez menos propenso a se desenvolver. Entendi. A gente tem uma taxa Selic a 15% ao ano. Quem que vai querer investir em capital produtivo no Brasil? Porque é um paraíso de rentista. E aí você tem essa dinâmica. Os grandes conglomerados daqui que operam nessa lógica, lógica de extração, de primarização, são de diálogo com os setores estrangeiros das manufaturas. Sim. Que é o que a gente estava falando até antes, né? O monopólio da JBS, a Vale atuando nas áreas ali amazônicas. E aí você tem essa movimentação. Então, se não tiver essa troca de tecnologia, cara, é de novo indo pro saco aí, ó. Mais uma vez. Tem países que se sustentam com base nos recursos naturais. Tem, cara, mas tudo bem, mas tem país. Mas o Brasil, cara, o Brasil não precisava. Mas quais países e o que está se extraindo? Não, sim, por exemplo, o Canadá. Ele tem empresas que eles fazem. A empresa de petróleo, por exemplo. Que explora aqui. Sim, então. E aí, ele se sustenta, com base numa coisa bem específica. Tem algumas empresas, por exemplo, que são ali daquela região do norte da Europa, eles atuam naquela localidade. E são empresas que muitas vezes de extrativismo natural. Mas você diz das empresas nórdicas, por exemplo, das norueguesas, das petroleiras? A Noruega tinha uma empresa que queria até comprar aqui parte do negócio do Ike Batista na época. Eles têm um fundo soberano estatal que eles vão participando de vários negócios mundo afora. Então, essas empresas, que são empresas boas, são empresas de ponta e etc., esses países conseguiram e se mantêm até hoje, né, por causa disso. Isso, vem um pouquinho pra cá. Eu pra cá? Se mantém até hoje por causa disso, com base nesse dinheiro que começou, entendeu, com
o extrativismo natural. Mas não tem problema ter o extrativismo, cara. O problema é depender, né? O problema é não desenvolver. Você pode ter o extrativismo, tá show de bola, entendeu? Porque começa aí, na verdade. Mas o problema é, em vez de se desenvolver internamente, você pegar tudo que você extrai e mandar embora. E aí depois você vai ter que comprar tudo que é feito. A relação que essas empresas têm, né, é uma relação de centro-periferia, porque essas empresas da Noruega, da Alemanha, elas sempre conseguem acessar recursos naturais e matérias-primas muito mais baratas nas Américas, na África, na Ásia e tal. E aí você não tem essa transferência de tecnologia, porque é o acordo, né? É o acordo que eles vão fazer, esse fechamento. Então, mas aí é justamente esse acordo que as terras raras agora era a chance do Brasil, cara. Porque se fizesse um acordo certinho... É que para fazer isso tem que romper com uma lógica que nem o governo Lula tá pronto para romper e nem os setores da direita brasileira estão prontos para romper, que é a lógica de dependência. Mas podia romper, né? Porque vai passar de novo, cara. Para poder romper, você precisa fazer um levantamento sobre quais são os principais problemas, as principais estruturas estratégicas que a gente tem que atacar. Só que todos esses lugares passam, inevitavelmente, pelo um fortalecimento da participação do Estado nesses setores. Porque é isso. Hoje o Estado é o balcão de negócios em que esses grupos estão vendendo. Mas tudo bem, mas vamos lá. Então, tudo bem. Nem tira o Estado, não. Entendeu? Deixa ele ali. Tá tudo bem, cara. Talvez eu não concorde muito, não, mas não tem como tirar o Estado. Deixa o Estado ali. Mas, cara, ajuda a desenvolver, cara. Ajuda a desenvolver o Brasil, entendeu? Então, mas é isso. O pacto que hoje o Estado brasileiro tem é com o pacto desse subdesenvolvimento, dessa dependência. Aí é foda, cara. É o pacto da dependência. Aí é foda demais, cara. Aí do agronegócio e serviços. Então, é isso. Não, o agronegócio não tem mais volta. Isso aí já é assim. Mas, cara, o negócio que é terras raras é um negócio de agora, cara. Esse negócio, entendeu? Era a chance, meu amigo. É a chance. Era a chance de ter esse grande desenvolvimento. Tem um desenvolvimento, cara. Fazer um acordo certinho com os Estados Unidos, tudo bem. Os Estados Unidos tem pouquíssima terra rara. A gente tem. Os Estados Unidos tem problema com a China. Opa, a gente tem uma moeda de troca na mão, cara. Mas aí é uma moeda de troca muito ruim, né? Porque aí a gente Não, mas eu falo uma moeda de troca de, cara, vem aqui, vamos fazer essa troca de tecnologia. Tinha que ter alguém ali que pensasse de uma maneira de trazer... Traz uma indústria de chip, instala em Minas Gerais, entendeu? Mas aí o imperialismo vai falar nananina não, né? Quem produz chip aqui sou eu. Então, mas aí então você produz chip, então não te dou terra rara, meu amigo. Tá aqui comigo e foda-se, entendeu? Só que aí o problema é que um dos amigos tem armas maiores, né? Então, mas aí, cara... Por exemplo... Mas aí arruma um amigo que ajuda também. A gente arruma outro amigo na hora. Do jeito que a situação se encontra, meu... Eu não concordo com isso que o Lula tá fazendo, não. Tinha que falar, não. Quer o terras raras, como você falou? Vem pra cá. Vem buscar aqui. Vai ser a nova maldição que vai se criar. A maldição das terras raras, cara. Igual a maldição do petróleo. Entendeu? Porque essa era uma chance, cara. Era uma chance, assim, gigantesca. E a pior de tudo, cara, é ver que o Brasil ainda vende terra rara pra China, cara. Isso pra mim um dos maiores absurdos que pode existir na face da terra. É uma maldição da dependência. A China tem e não tá usando. Tá comprando nossa. Que é mais barato. Porque é isso. Mas é essa lógica. Olha que loucura, tá comprando nessa e tal... E eu acho que isso que é interessante, porque a gente observa que hoje o Brasil ele mantém essa posição como país capitalista dependente, que faz esse tipo de integração econômica, inclusive com a China. Hoje, a grande compradora das linhas de transmissão elétrica do parque elétrico brasileiro são empresas chinesas. Então a gente tem essa troca, por isso que para romper com esse pacto, né, para poder pegar esse cavalo selado passando na história, precisaria primeiro acabar com a política do arcabouço fiscal. Você concorda com isso? Que a gente precisaria acabar com a política de corte de investimento para poder ter um investimento robusto e criar essa estrutura? Não, com certeza. O arcabouço fiscal é diferente do teto de gastos, é isso? Eles são nominalmente diferentes, eles têm nomes diferentes, mas o mecanismo deles é o mesmo. A PEC do teto do Temer, ela congelava os gastos públicos por até 20 anos. O novo arcabouço fiscal limita o crescimento das despesas públicas a partir do quanto o Estado consegue acumular de recurso no ano anterior. Certo. E aí ele tem um volume lá. Se ele conseguir arrecadar 100% da meta, ele pode investir até 2,5% acima da inflação. É uma das menores taxas de investimento público da história. Mas aí pra mim tinha que ter um asterisco nesse negócio. Falar assim, quando for algo estratégico para o país, esquece isso aí, entendeu? Que a questão... Difícil é ser despesa recorrente, né? Tipo, salários, benefícios, mas isso aí penduricalhos e tal. Mas quando é nesse caso aí, eu acho que vale a pena. Mas isso aí de penduricário, de salário e tal, até dessas empresas não dá quase nada de bilhão. Não dá. Esse negócio individualmente não dá.
Mas, por exemplo, quando você libera normalmente esse tipo de brecha, aí vem as outras categorias e pegam também logo na sequência. Ah, sim, isso aí poderia acontecer. Mas tinha que ter algo. Por isso, cara, que eu acho que o errado nessa história é o cara aí que prometeu, né? Como que ele chama lá? O ministro lá? Alexandre Vieira, né? O Alexandre Vieira de Minas e Energia. Sim. Então, eles prometeram um comitê para estudar terras raras, para ver o que ia fazer. Mas parece que subiu no telhado essa comissão aí, né? No máximo, se uma comissão ou comitê for formado, vai ser uma comissão e um comitê para poder vender as terras raras. Então, mas aí fodeu. Porque isso não tem uma saída para essa lógica em que a gente consiga ter um investimento de indústrias estratégicas no Brasil dentro da lógica do arcabouço fiscal, dentro de uma lógica econômica que fala pra gente que o Estado precisa gastar cada vez menos e acumular superávit. Eu entendi. Porque é isso, né? A China, por exemplo, que conseguiu esse desenvolvimento, que conseguiu esse avanço, é um país que trabalha com déficit de balança comercial há muitos anos. Porque é isso, né? É o investimento. Claro. É um investimento de longo prazo. Então, mas é investir em coisa estratégica, né? Mas aí tinha que ter, tipo, uma brecha nessa coisa toda pra vir uma galera que analisasse e falava assim, ó, isso aqui é um investimento estratégico. Entendeu? Só que e é isso aqui nós temos que... A lógica do arcabouço, ela pega tanto as empresas estratégicas de todos os setores, como os setores fundamentais de saúde e educação. Aí você mistura tudo num balaio só. E assim, é a lógica que hoje é dominante dentro do orçamento, né? Que é dominante dentro da lógica econômica geral, assim, de que o Estado não pode investir nessas áreas, de que ele tem que diminuir seu investimento, de que você precisa tirar dinheiro. E aí, qual que é o pulo do gato? Se a estrutura pública fica com cada vez menos dinheiro para poder se sustentar e se modernizar, o que vai acontecer com aquela estrutura? Ela vai ficar cada vez mais precária. É isso mesmo. Ela vai ficar cada vez mais destruída. E isso vai abrir caminho para o processo de privatização. Só que aí o objetivo da privatização não é, por exemplo, pegar a Petrobras e permitir que a Petrobras crie uma estrutura de refinarias para poder fornecer combustível barato. O objetivo da empresa privada que vai, por exemplo, comprar as ações da Petrobras é lucrar com a Petrobras. E como que ela vai fazer isso? Com valorização na Bolsa de Valores. Não é. Ou o caso da Avibras aqui, que a gente comentou agora há pouco. A gente tem o caso da termonuclear. Inclusive, mandar um salve para todos os trabalhadores da termonuclear, porque a gente tem ali um setor estratégico fundamental, que seria isso, desenvolvimento de energia nuclear no Brasil. Um negócio, assim, que para a soberania é muito importante. Claro. É muito importante. E os caras não têm dinheiro para pagar salário dos trabalhadores de Angra 3. O projeto que está sendo construído há muito tempo. E aí, quanto mais essa lógica do arcabouço acontece, mais esse setor vai sendo enforcado, assim, porque aí o Brasil vai gastar dinheiro com o quê? Com o pagamento da dívida. A cada percentual, se não me falha a memória, agora não lembro se é 1 ponto percentual ou meio ponto percentual que aumenta da taxa Selic, os juros da dívida aumentam em 25 bilhões de reais. Por isso que o Trump tava dando risada lá com o Lula, cara. Agora tá explicado. Agora entendi por quê. Porque eles estão ali num acordo cara, que... vai dar, pô, é isso, que vai firmar a posição do Brasil nesse local de dependência. Foda. É isso. Isso é foda, cara. Aí, então, sabe onde não tinha isso? Na União Soviética. Na União Soviética não tinha isso. Exatamente. Saudades dela, né? Saudades dela que mandou as coisinhas pro espaço.